Questão de concurso. Banca Sebrasp. Questão 57. Considerando a segurança contra incêndio em um local de armazenamento com tanques estacionários com mais de 100 metros cúbicos de líquidos inflamáveis, classe 1, julgue os itens que se seguem. Se os tanques forem subterrâneos, não será necessário o uso de sistemas fixos de combate a incêndio. Certo ou errado? Tem normas técnicas, tanto essa que eu encontrei da Lagoas, verifiquei em outros comentários também sobre essa questão que tinha na norma técnica de outros estados, como Rio de Janeiro, referente, embasando a resposta para essa questão, que é esse o caso, né? Para tanques subterrâneos não é requerido um sistema fixo de proteção contra incêndio. Tem também esse comentário da Michele Gomes, monitora do Que Concursos, explicando um pouquinho mais sobre essa questão, que de acordo com as normas de segurança, quando os tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis, especialmente os classe 1, estão localizados de forma subterrânea, certas considerações específicas se aplicam devido ao menor risco de incêndio direto. A proteção natural proporcionada pela terra e ao redor dos tanques reduz a probabilidade de um incêndio se espalhar rapidamente, o que influencia nas exigências sobre sistemas fixos de combate a incêndio. Por esta razão, a questão afirma corretamente que não é necessário o uso de sistemas fixos de combate a incêndio para tanques subterrâneos. Essa medida é baseada em uma análise de risco que considera a proteção adicional oferecida pelo solo. Por outro lado, se os tanques fossem acima do solo, a necessidade de sistemas fixos de combate a incêndio seria mais elevada devido ao maior potencial de um incêndio se iniciar e se propagar rapidamente. Questão 58. O dimensionamento dos sistemas de proteção contra incêndio por água e espuma para o referido local deverá ser feito com base no maior risco predominante, em relação à demanda de água e de maior demanda de espuma, devendo-se, ainda, levar em consideração a ocorrência de apenas um evento. Certo ou errado? A questão está certa. A norma técnica geralmente determina que o sistema de proteção seja dimensionado considerando o pior cenário possível. Isso assegura que a infraestrutura seja adequada para lidar com incêndios de grande magnitude, proporcionando uma resposta eficiente e rápida. Essa estratégia reduz os danos e aumenta a segurança tanto das pessoas quanto do ambiente. Questão 59. Deverá ser colocado um extintor de água pressurizada 10A, próximo ao local de enchimento ou saída do produto. Certo ou errado? A questão está errada. A água pressurizada não é o agente extintor adequado para líquidos inflamáveis, que os materiais estão classificados na classe B. Para a água pressurizada, ela é indicada para os materiais sólidos, classificados na classe A. Materiais como papel, madeira, tecido, borracha, entre outros. Característica do incêndio: o fogo em materiais combustíveis sólidos do que queima em superfície e profundidade, pelo processo de pirólise, deixando resíduos. O agente extintor recomendado é a água. Já para líquidos e gases inflamáveis, como gasolina, querosene, que queimam somente em superfície, podendo ou não deixar resíduos, os agentes extintores recomendados são pó químico seco, BC ou ABC, gás carbônico, espuma mecânica, quando não for incêndio tridimensional, como gases pressurizados e gases inflamáveis. Aproveitando e passando nas outras classes para revisar, a classe C são equipamentos elétricos energizados, como máquinas, transformadores, quadros elétricos, motores elétricos. Característica do incêndio: envolve energia elétrica, oferecendo risco de choque. Agentes extintores recomendados: gás carbônico, pó químico seco, BC ou ABC. Classe D são os materiais pirofóricos: zinco, magnésio, potássio, alumínio. Característica do incêndio: ocorre uma reação em cadeia durante a combustão e tem um comportamento diferenciado. O agente extintor recomendado é o pó químico especial classe D. É específico para cada metal. E o classe K para cozinhas industriais e comerciais, cozinhas em gerais.
Ele é utilizado para gorduras e óleos usados. O agente extintor recomendado é o acetato de potássio. Questão 60. O sistema de hidrantes e mangotinhos deverá conter, entre outras coisas, reserva de incêndio e rede de tubulação. Certo ou errado? Questão está certa. Componentes básicos do sistema de combate a incêndio. Reserva de incêndio, que foi cobrado na questão. Bombas de incêndio, tubulações, então a rede de tubulação. Esguicho, abrigos, alarme e dispositivos de recalque. Conforme estabelece a NBR 13714, as edificações com área construída superior a 750 metros quadrados e altura superior a 12 metros, elas devem ser protegidas por sistemas de mangotinhos e hidrantes. Em relação à brigada de incêndio e ao plano de emergência em uma planta de armazenamento de combustível, julgue os itens subsequentes. Questão 61. O plano de emergência deverá ser elaborado pelo coordenador de emergência? Certo ou errado? Questão está errada. Conforme a NBR 15219, o plano de emergência deve ser elaborado formalmente por uma equipe multidisciplinar e liderado por um ou mais profissionais especializados. Questão 62. Para a elaboração do plano de emergência, é importante identificar, eliminar, reduzir e controlar os riscos após a avaliação das características da planta e da localidade? Certo ou errado? A questão está certa. Posterior ao levantamento das características da planta e da localidade, o profissional habilitado deve realizar a análise de acordo com a ISO 31000, com o objetivo de identificar, eliminar, reduzir e controlar os riscos. Questão 63. Entre as atuações previstas para os brigadistas estão a execução das atividades de abandono de áreas e a educação continuada para o público interno. Certo ou errado? A questão está certa. As atividades a serem executadas pelos brigadistas são: atividades de inspeção de segurança, primeiros socorros e ou atendimentos pré-hospitalares de emergências médicas, atendimentos de salvamento, atendimentos de prevenção e controle de incêndios, atendimentos a emergências com produtos perigosos, atividades para o abandono de áreas e atividades de ensino de educação continuada para o público interno. Então, item F e G correspondem à afirmativa da questão. Questão 64. Durante uma ocorrência, o líder da brigada é o responsável pelas ações de atendimento direto no local de emergência? Certo ou errado? A questão está errada, porque o atendimento direto no local de emergência cabe aos brigadistas de emergência, que são responsáveis pelas ações de controle e atendimento direto no local da emergência, sob a coordenação do líder da brigada de emergência. Já o líder da brigada de emergência é o responsável técnico pela execução dos procedimentos de atendimento no local da emergência, que deve ter o conhecimento das técnicas e dos recursos disponíveis na planta e dos recursos externos de apoio.